Eu já desisti do YouTube mais de uma vez. Apesar de amar estar aqui no YouTube, de amar a ideia de produzir conteúdo por aqui, eu já desisti dele várias vezes e toda vez eu tinha um motivo diferente, erros diferentes, e eu quero compartilhar aqui com você. Eu comecei a produzir conteúdo aqui no YouTube lá em 2020. Eu tinha um outro canal do qual eu falava sobre marketing de afiliados. E eu gravei vários vídeos pra lá, só que eu começava a gravar, eu gravava um vídeo, aí eu parava, ficava 2, 3 meses sem postar, depois postava de novo um vídeo, e aí depois voltava a postar depois de um ano. Então assim, eu não tinha constância por lá. E eu sempre acabava desistindo desse canal, até que eu desisti de vez e resolvi criar esse aqui do zero para recomeçar de fato. E teve vários erros que eu cometi, que talvez pode ser erros que você esteja aí cometendo também. Então esse vídeo aqui é um alerta mesmo para você que quer produzir conteúdo para cá, mas se sente travado, para você não ficar presa a esses erros que eu vou comentar aqui. E o primeiro erro, que eu acho que era um dos piores de todos, era a falta de planejamento que eu tinha na produção dos conteúdos para o YouTube. Eu queria fazer tudo em um único dia, tipo, chegava um dia e aí eu parava e falava assim, hoje eu vou criar conteúdo para o YouTube. E aí eu sentava no computador e eu queria no mesmo dia pensar no tema, eu queria no mesmo dia pesquisar, escrever todo o roteiro ali. No mesmo dia eu queria gravar, eu queria editar o vídeo, eu queria postar ele, fazer o SEO, e eu queria fazer tudo no mesmo dia. E quando chegava no final do dia, eu estava exausta. Eu chegava a pensar que o YouTube não era para mim, porque acabava que ele não se encaixava na minha rotina de produção de conteúdo, porque eu produzia conteúdo para outros clientes, eu produzia conteúdo para mim nas outras redes sociais, então eu pensava assim, o YouTube não é para mim, eu não consigo produzir conteúdo no YouTube. Mas o erro era porque eu tentava fazer tudo em um único dia. E aí onde eu ficava muito cansada e sobrecarregada. Hoje eu estou recomeçando aqui com esse canal. E quando eu decidi recomeçar aqui nesse canal, foi uma das coisas que eu já fiquei pensando, sabe? Eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer isso, eu vou ficar cansada de novo, eu já fiquei pensando nisso. E aí eu falei, não, eu preciso encontrar uma forma do qual daqui 5 anos eu ainda consiga produzir conteúdo, eu esteja bem para produzir conteúdo. Daqui 5 anos não, gente, até o final do ano eu ainda esteja bem produzindo conteúdo, eu não quero me sentir exausta. Até porque eu decidi vir para o YouTube porque eu queria um digital mais leve para mim, né? Então o que eu decidi? Fazer um planejamento que se encaixe melhor na minha rotina, que é o quê? Fazer uma coisa por dia, porque aí eu não me sinto sobrecarregada. Então, um dia eu tiro para poder fazer pesquisa de palavra-chave, ver todos os temas que eu quero para criar aqui para o canal. Outro dia é o dia que realmente eu vou lá e faço alguns roteiros, né? Eu faço a construção dos roteiros. No outro dia eu reviso aquele roteiro para ver se realmente é aquilo, porque às vezes a gente faz vários roteiros ali. E aí depois quando você vai gravar, você vê que não é aquilo que você queria falar, você estava cansada na hora. Então eu tiro um dia para revisar o roteiro, depois eu tiro um dia para poder gravar, um dia para poder editar e outro dia para poder postar. E pode parecer que acaba que eu ocupo, né, minha semana toda, mas são poucas horas que eu fico fazendo cada uma dessas tarefas, então acaba que eu não me canso. Eu não fico o dia inteiro ali fazendo a mesma coisa. Fazer o planejamento vai te ajudar muito para você construir até mesmo a constância aí no seu canal e você não ficar sobrecarregado ou cansado de produzir conteúdo. Outra coisa também que me fez desistir de estar aqui no YouTube lá em 2020 foi a ansiedade pelos resultados. Na época eu tava começando, né, gente? Era mais nova, né? 6 anos atrás. Então eu tinha muita ansiedade para ter resultado, para poder ganhar dinheiro aqui na internet. E o YouTube, hoje eu tenho consciência de que os resultados ele vem aos poucos, ele não vem rápido, isso é fato e você precisa entender isso na sua cabeça, você precisa colocar isso na sua cabeça e entender que os seus resultados, você hoje está plantando aqui no YouTube, mas seus resultados é de médio a longo prazo, você não vai ver ele agora. Só se você tiver muita sorte de viralizar um vídeo logo de início com o seu canal, porque isso também é possível. Eu já vi vários canais que viralizaram no 3º vídeo e a pessoa de repente já teve aquele tanto de resultado. Mas é algo que não é comum acontecer. Então você está plantando hoje a sementinha aqui no YouTube para regar daqui um tempo, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Mas você não pode parar de plantar agora e de regar ela agora.
Então eu postava um vídeo, né, depois de toda a programação que eu fazia durante o dia todo para postar um vídeo. Eu postava o vídeo e aí passava um dia ou dois, eu via que não tinha tantas visualizações, eu pensava assim, nossa, meu conteúdo é horrível. Nossa, ninguém quer me assistir. Eu pensava desse jeito e às vezes, sabe o que eu fazia? Eu tirava o vídeo do ar. Porque eu ficava tanto me comparando, eu ficava tão complexada achando que o meu conteúdo era ruim, mas na verdade eu não entendia como que funcionava o algoritmo aqui, né? Gente, o algoritmo aqui, você posta um vídeo hoje e às vezes ele demora um tempo para engrenar. Principalmente também se for um vídeo sazonal, de um tema sazonal, às vezes só naquela época específica que ele vai dar um boom de visualizações, depois ele cai novamente. Então, assim, o algoritmo aqui funciona totalmente diferente das outras redes sociais. A gente está tão acostumado com as outras redes sociais de que o conteúdo lá morre em 24 horas, então nas primeiras horas ali que a gente posta, a gente já tem que ver um resultado bom, senão não vai ser legal. Que a gente, aqui no YouTube já é totalmente diferente, né? Na verdade, o seu conteúdo não morre, ele vai engrenando aos poucos até ganhar mais e mais visualizações. E hoje, olhando para trás, né, eu percebo também que a ansiedade, ela influenciava muito no tipo de conteúdo que eu criava. Eu achava que eu tinha que ensinar as pessoas o tempo todo. Meus conteúdos era tudo de passo a passo, de tutorial, de clique a clique. Meus vídeos acabavam que viraram um tutorial um atrás do outro e isso me cansou demais. Eu acabei achando muito chato produzir conteúdo aqui pro YouTube. Porque eu queria fazer só um único formato, sabe? Eu ficava achando que eu tinha que ser útil para as pessoas o tempo todo, ensinando um passo a passo para elas. Então eu só ensinava as coisas para a pessoa. Então não tinha nada de história, não tinha nada de experiência pessoal, não tinha nada assim da minha opinião de fato ali. Era só o clique a clique, conteúdo mesmo de tutorial de passo a passo. E eu percebo agora que as pessoas, elas estão aqui no YouTube, elas não estão só para aprender algo. Elas entram também para ouvir outras pessoas, para conhecerem as histórias das outras pessoas, as experiências, para se conectar. Então o YouTube aqui, ele funciona mais como uma conversa. E é até engraçado, porque eu sempre gostei de entrar no YouTube e ver as histórias pessoais mesmo das pessoas, a experiência, tipo, o que ela viveu, o que ela sentiu. Eu amo ver vídeos assim, acho que é por isso que eu gosto muito de assistir vlogs aqui no YouTube, de ver esses canais de evolução pessoal, quando a pessoa tá falando dela ali, eu gosto muito disso. Mas naquela época eu não entendia isso, né? Eu achava que eu tinha que ser útil, criar tutorial, conteúdo de passo a passo, que eu tinha que estar ensinando o tempo todo alguma coisa para a pessoa. Eu acho que era por isso também que os meus vídeos não tinham tantas assim, visualizações, não tinham muitas visualizações. E aí isso acabava me desanimando um pouco de criar conteúdo, né? Até porque também, gente, você vai cansando, né, de criar só um tipo de conteúdo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Olhando agora, eu percebo que esses eram erros que eu cometia naquela época que me fizeram desistir do YouTube por várias vezes. Eu construí um processo naquela época que eu não conseguiria repetir por 5 anos, digamos assim, pelos próximos 6 meses, né? Eu não tinha um planejamento, então impossível manter, né, a rotina ali. Eu não tinha paciência para esperar os resultados chegar, então acaba que fica impossível de você continuar. Você acaba olhando para o outro lado, querendo ir para o lado mais rápido. Eu ficava produzindo conteúdo só de uma única forma, de tutorial, de passo a passo, então acabou que ficou impossível também para mim continuar produzindo, ficou chato de eu continuar produzindo. Então agora, com esse canal aqui, eu tenho uma visão totalmente diferente, né? Igual eu falei para vocês, eu planejo os meus vídeos, eu separo por dias da semana, micro tarefas que não vai ficar pesado e nem cansativo, não vai atrapalhar a minha vida, né, pessoal, a minha rotina aqui dentro de casa. É realmente um digital mais leve, né? Um negócio mais leve que eu quero construir a partir de agora. Eu não tô aqui para ficar construindo vídeos que viralize, fazer só vídeos de vaca leiteira, igual o povo fala, né? Eu não quero isso, eu quero, assim, gente, se acontecer tudo bem, né? Muito bom, claro, mas eu quero realmente construir um negócio aqui no YouTube que ele exista daqui 5 anos. Construir um canal que daqui 5 anos ele ainda vai estar de pé, eu ainda vou estar aqui feliz produzindo conteúdo para ele. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você quer muito construir um negócio usando o YouTube, construir múltiplas fontes de renda, se esse tipo de assunto te interessa, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e de deixar o like nesse vídeo, tá certo? Beijo e até o próximo vídeo.